الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, meus irmãos, eu quero agora falar sobre uma segunda questão em relação ainda à questão da lua, o princípio da lua universal versus o princípio da lua local. Qual deles é um princípio unificador da Ummah? Em primeiro lugar, prezados irmãos, perceber e fazê-lo perceber que a união da Ummah Islamia é algo essencial no Deen, não é algo supérfluo. Repito, é essencial, é fundamental no Islã. Este Deen, Allah, neste Deen, instituiu a união como algo de valor. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Apegai-vos de acordo com Allah subhanahu wa ta'ala conjuntamente. Este é o detalhe. Conjuntamente, unidos. وَلَا تَتَفَرَّقُوا. O profeta sallallahu alaihi wa sallam dizia em todos os salatos, exortava em todos os salatos: استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. Então o profeta sallallahu alaihi wa sallam exortava em cada salat: fiquem em pé, em linha reta, juntem-se uns aos outros e não separai-vos uns dos outros, pois os vossos corações acabarão se separando. Isto aqui deixou uma lição muito importante para nós, que a nossa separação física causará a separação dos nossos corações. وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ. Não separai-vos, pois assim vossos corações se separarão. Então, prezados irmãos, a união é essencial. O que eu quero trazer para a reflexão de hoje são dois aspectos. Primeiro, um aspecto importante sobre a posição da escola de Imam Abu Hanifa, seguida por Imam Malik e Imam Ahmad bin Hanbal. Há um aspecto muito importante aqui para a nossa sociedade. Não vou repetir o princípio, mas quero ilustrar um aspecto deste princípio. Segundo, eu quero falar sobre a ratio por detrás da lua local. Fazê-lo perceber porquê da lua local. Qual era o raciocínio? Ok, é sobre esses dois pontos que eu quero falar. Então, sobre a lua universal, o princípio da lua universal, o ponto que eu quero destacar aqui nessa conversa de hoje é o seguinte: entendam, caros irmãos, que Imam Abu Hanifa, a escola do Imam Abu Hanifa, ao avançar com o princípio da lua universal, quer dizer que é o princípio que defende que, embora todos tenham o dever de procurar a lua onde quer que estejam, uma vez vista a lua por uma pessoa num canto do mundo, tem efeito e é vinculativo a outro canto do mundo. Esta ideia da escola de Imam Abu Hanifa era um princípio materialmente impraticável. Ele estava no tempo de Imam Abu Hanifa plasmado em todos os livros do fiqh. Mas na prática, na situação fática, na situação real da sociedade, na vida da sociedade, não era possível se praticar num princípio da lua universal naquele tempo. A lua vista no nascente vale no poente. Como é que a lua vista no nascente teria validade no poente? Ela era apenas uma validade teórica. E a escola de Imam Abu Hanifa fez isso na base daquilo que é o princípio da integridade científica, o princípio da honestidade, da lealdade, do comprometimento com as evidências científicas. Quando se faz um estudo, o cientista ou o estudioso deve estar comprometido com aquele que é o resultado, não é, do seu estudo. E não deve colocar a carroça em frente do burro. Colocar a conclusão primeiro, antes de analisar as premissas. Não é esse o posicionamento. Você deve deduzir o hukam. Não avançar com o hukam e trazer as bases para sustentar. Primeiro é analisar as bases, depois produzir aquilo que é a norma. E esta norma que é produzida é fruto deste raciocínio. E deve haver aqui uma integridade. Deve haver aqui uma honestidade científica, que significa que os achados do estudo devem ser respeitados
independentemente da situação fática, quer dizer, da situação da realidade social, se é possível praticar ou não. Se isso é verdade, deve ser dito e registrado como tal. Prezados irmãos, não era possível praticar o princípio da lua universal. Não era possível que a lua vista, por exemplo, no nascente, ou pronto, vamos lá dar um exemplo concreto, em Medina, em Cufa, por exemplo, tivesse validade, vamos lá, na Andalúcia, na Espanha, em Córdoba. Não era possível. Não era possível na prática que isso acontecesse. Por quê? Porque o único meio aí, a comunicação era lenta. E ela andava na velocidade de um camelo, de um cavalo. Não ultrapassava isto. Está claro? Não ultrapassava isso. Um cavalo, prezados irmãos, não vai. A velocidade média de um cavalo chega provavelmente a 8 km por hora. Mas um cavalo a correr bem, muito rápido. Não é? Então, e aí a média varia de 5 a 8 km por hora. Vamos imaginar, por exemplo, 200 km, Chimoio a Beira. A lua foi vista em Chimoio. Só mais ou menos depois de mais ou menos 30 horas do tempo que o animal, o cavalo saísse de lá, conseguiria chegar na Beira. 33, 40 horas de tempo, dependendo do meio que estiver a usar, se é cavalo, se é boi, se é burro, se é camelo. As horas vão variar. Mas já nem variar dali 8 horas, a 5 horas, a 6 horas de tempo. Não, quer dizer, 6 horas, 6 quilômetros ou 8 quilômetros por hora. Essa é a velocidade do animal a correr normalmente. Portanto, de Chimoio a Beira, se sair na hora do Maghrib, só chegaria no dia seguinte, quer dizer, depois de 24 horas de madrugada. 33 horas de tempo depois, para informar que a lua saiu. Então, na prática, não era possível, materialmente não era possível praticar, implementar este princípio. Mas a escola registrou isso em todos os livros. Por quê? Este é o comprometimento com a verdade. Não era praticável, mas tem que estar lá escrito que se for praticável, então este era um recado para nós, dos fuqaha. E chegou um momento que é o nosso, em que nós vivemos, em que a lua vista num canto do mundo pode ser transmitida em tempo real, hoje em dia. Posso fazer uma live e dizer que estou vendo neste momento num canto do mundo e passar para todo o resto do mundo. Meus caros irmãos, vamos lá tentar raciocinar aqui a diferença de mentalidade entre nós e os nossos fuqahas. Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Anas bin Malik e muitos outros que conseguiram deixar isso claro, mesmo numa situação em que não era praticável na realidade. Está claro? Este é o primeiro aspecto. Vamos então para a lua local de Imam Shafi. Fazia sentido? Fazia sentido. A lua local de Imam Shafi não é como a lua local clamada hoje aqui. Não. A escola de Imam Shafi avançou com a lua local e era o critério, não é? E era o critério real, realístico, com aquilo que é com aquilo que era a situação fática, aquilo que era a vida em sociedade. Ia ao encontro. Cada pessoa, likulli baladin ru'yatuhu, para cada localidade tem a sua visualização. É suficiente. Você não deve colocar em causa. Imaginamos, se tiver informação no dia seguinte, passadas 33 horas, de que afinal de contas nós começamos o jejum um dia atrasado que Chimoio. Então, o Imam Shafi, na base desse princípio, que não. Likulli baladin ru'yatuhu. Por quê? Porque vocês fizeram aquilo que vos foi orientado a fazer. Sumu li ru'yatihi, waftiru li ru'yatihi. Iniciai o jejum com a visualização. Então, vocês praticaram 100% este princípio? Então, não há
a notícia que vos chega fora da hora, vindo de outra localidade, não vos coloca em dívida, porque foi vista em outra localidade. E não vos foi. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. E Allah subhanahu wa ta'ala não colocou no din obrigações fora da vossa capacidade. لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا. Allah subhanahu wa ta'ala não sobrepõe carga acima das suas capacidades. Vocês não tinham capacidade de receber a informação de Chimoio, no exemplo que eu dou, de Chimoio para a cidade da Beira, não tinham condições materiais de fazer isso, então não tinham o dever de fazê-lo. E o vosso dever era procurar com as vossas vistas. E vocês fizeram isso. Então, ainda que tenha um dia diferente, é válido assim mesmo. Não há nenhuma implicação retroativa aqui para trás em função da lua dos outros. Este é o significado do posicionamento de Imam Shafi. لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ. Para cada comunidade, a sua visualização. Está claro? Mas na nossa situação hoje, não temos esta limitação que Imam Shafi e aquelas comunidades naquela altura tinham. Hoje podemos viver em pleno aquela que era a visão da escola de Imam Abu Hanifa, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Hanbal. Hoje podemos viver em pleno. Hoje posso fazer uma live e fazer chegar a informação em tempo real. Não há haraj nenhum em levar a lua de um canto para outro canto hoje. Esta é a diferença que deve ser tida em conta. E nesta base, tirar proveito dessas dádivas de Allah subhanahu wa ta'ala para nós hoje. Desta facilidade que nós temos de comunicação, de transporte, que faz com que a informação de um canto do mundo chegue no outro com toda a facilidade. Então, prezados irmãos, que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a mim e a todos nós o tawfiq, de cada um de nós ser parte da mudança e contribuirmos para a união dos muçulmanos. Este é um apelo que eu faço aos jovens em particular, às mulheres em particular. Vocês têm a capacidade de fazer mudanças, muitas das quais os vossos mais velhos homens podem estar com dificuldades. Muitas vezes podem estar com dificuldades. Percebam que sempre as mudanças foram feitas assim, para os jovens, na maioria. Há pessoas que têm problemas de ficar preso a ideais. Ficam presos a ideias por outros motivos. Vão ler a história que houve sempre grupos resistentes, por qualquer que seja o motivo. Havemos de falar no outro vídeo sobre as razões que estão por detrás destas questões. Mas vamos aqui, o meu apelo é que neste Eid, inshallah, daqui para frente, principalmente os jovens, vamos fazer a mudança. Vamos promover a união da nossa comunidade muçulmana aqui em Moçambique. E de uma vez por todas, passarmos a celebrar o Eid numa só data. E na minha opinião, a posição que pode resolver essa questão é o princípio da lua universal. E a lua vista em qualquer país, seja país vizinhos, África do Sul, Zâmbia, Malawi, na Arábia Saudita, outros países que existem, que nós temos como garantir a fidelidade da sua visualização, nós aceitamos e devemos avançar. Quer para o início do mês de Ramadã, quer para o fim, para delimitar a data de Hajj e Eid al-Adha, vamos todos celebrar juntos, em nome do Islã, ao bem do Islã. Este é o meu apelo para a nossa conversa de hoje. Então é muito fácil. Chega o dia de Eid, sai e vai fazer salat de Eid. Informa as pessoas que já fez o seu Eid, ponto final. É preciso enfraquecer um lado. E isso por muito tempo dizia-se que era problema dos árabes. Já não é. Agora é problema da comunidade, dos membros da comunidade. Porque os árabes já se posicionaram, já criaram condições para que a comunidade possa aderir. Então, o apelo é que a comunidade enfraqueça aquela posição que nos divide e fortifique aquela posição que nos une.
Este é o apelo que eu vim fazer através deste vídeo. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil